Hoje nós vamos falar de regulamentação na hipnose. Existe algum conselho que regulamenta a hipnose no Brasil? Quais são as profissões que são autorizadas a usar hipnose pelo próprio conselho delas? Quais são as regras desses conselhos? Bom, tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje sobre a regulamentação da hipnose. Vem comigo então, mas é claro, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise, mais uma aula aqui do nosso curso completo de hipnose que está sendo oferecido aí em parceria com o Instituto do Conhecimento, que é a escola do meu coração, a escola que eu trabalho. E hoje a gente veio falar aqui de regulamentação, então vou responder logo de cara a pergunta que você está esperando aí. E a resposta é não existe regulamentação da hipnose no Brasil. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus! Tô falando assim para aplicar a hipnose no geral. Existem sim 5 órgãos representativos que regulamentam a hipnose no Brasil, mas eles regulamentam apenas para os profissionais destas áreas respectivas. Ou seja, se você não é de nenhuma dessas áreas, você não tem que responder a eles e seguir os critérios deles. Mas, obviamente, isso não significa que você não tenha que ter ética. Eu vou passar aqui algumas instruções, digamos, éticas da hipnose. E é claro que também, além de ser éticas, elas também vão aí prevenir que você acabe aí tendo problemas com a justiça. Então, a primeira regra que eu tenho pra falar pra você, profissional, independente de qual área você seja, não faça hipnose com menores de idade, sem autorização dos pais. Isso pode dar muito problema. E por que, Emerson? Porque, obviamente, tudo que se trata de criança, né, é um pouco mais delicado e sempre tem que ter consenso dos pais para fazer qualquer tipo de procedimento com as crianças. Crianças são muito fáceis de se hipnotizar e se levam aí qualquer figura de autoridade, qualquer adulto para ela, né, pode ser uma figura de autoridade, e então por causa disso é extremamente necessário você ter a autorização dos pais para que você aplique nessa criança, nesse adolescente. Porque, por exemplo, se você faz a hipnose com uma criança, com um adolescente, e aí posta na internet, ou não posta nada, mas o pai dessa criança fica sabendo, ele pode processar você, ele pode vir atrás de você judicialmente, isso pode dar uma dor de cabeça lascada, mesmo que você tenha feito uma brincadeirinha de colar a mão com a criança. Então não faça com crianças sem autorização dos pais ou responsáveis. A segunda dica aí, ou regra, é não fazer hipnose em pé com pessoas que são muito maiores que você, que são muito mais fortes que você. A não ser, é claro, que você tenha ajuda, né, que fica algumas pessoas de olho e tudo mais. Por quê? Eu já falei disso, eu acho, se eu não me engano, nesse vídeo aqui, que é o vídeo da técnica do barquinho, que é uma técnica que pode, apesar de não ser essa a intenção primária dela, mas se acontecer é muito bem-vindo, pode já colocar a pessoa em transe e fazer ela perder o equilíbrio e cair. Então imagina se a pessoa é muito mais gorda que você ou muito mais alta que você, e aí ela cai em cima de você ou cai pro lado, se machuca, bate a cabeça. Então você precisa garantir a segurança da pessoa. Se você não consegue segurar ela caso ela caia em cima de você, ou caso ela caia pra trás, você não deve fazer hipnose com essa pessoa. A não ser, como eu falei, que você tenha aí alguém que fique de olho, que te ajude a segurar. Enfim, tem que ter alguma proteção pra pessoa, porque a partir do momento que a pessoa se deixa hipnotizar por você, você é o responsável pela segurança física dela. A outra dica, regra também pra você aqui, é não faça hipnose de palco, hipnose de entretenimento em lugares que tem carros passando perto. Por quê? Porque você não sabe como que a pessoa vai responder a determinada sugestão. Às vezes você dá uma sugestão boba pra ela, ela acaba se assustando e pode sair correndo no meio do carro e ser atropelada. Então não faça hipnose de palco em local onde fica passando muito carro, em rodovia, esse tipo de lugar. Outra e última regra aqui, que é livre, né, que serve na verdade pra todo mundo, é não fazer em locais privados, sabe? Feiras de artesanato, concerto, e faz ali no saguão. Você pode até fazer, óbvio, mas você não pode fazer com o intuito de chamar atenção. Porque se você está num local que já é de um evento específico, que tem uma função específica, né, nem que seja um terminal de ônibus e tudo mais, é um local próprio para determinada coisa, para determinada função. Se você começa a fazer uma outra coisa ali, começa a chamar atenção, e isso pode aí incomodar ali os donos daquele estabelecimento, os responsáveis por aquele estabelecimento, fazer em shopping, fazer em terminal de ônibus, fazer em esse tipo de local, até em rodoviária, não é indicado, porque isso pode dar problemas pra você, tá? Pode ser que não dê, mas também pode ser que dê, e aí você vai ter que ser convidado a se retirar. Por isso não faça em locais privados ou locais assim que possam ser públicos, mas que não sejam designados para esse tipo de coisa, que não deem essa liberdade para as pessoas. Bom, já que eu falei de todas as regras aqui gerais para todo mundo, no geral mesmo, agora eu vou falar dos conselhos que regulamentam a hipnose no Brasil. Esses conselhos são Conselho de Odontologia, desde 1993 se regulamenta a hipnose no Brasil, Conselho Federal de Medicina, desde 1999,
Conselho Federal de Psicologia desde 2001, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 2010 e o mais recente aqui, Conselho Federal de Enfermagem desde 2018. Então esses 5 órgãos regulamentam a hipnose no Brasil atualmente, pelo menos até a data deste vídeo aqui que ele foi publicado. E o que significa isso, Hermes? O que significa que esses órgãos regulamentam a hipnose? Significa que cada profissional de determinada área aqui que eu citei tem que usar a hipnose, caso ele queira usar a hipnose, na maneira que é citada ali na sua resolução de conselho. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, a resolução de cada um desses conselhos para você ler. Então se você quiser clicar aqui e ver diretamente o documento, você pode clicar. E vamos começar aí com o Conselho Federal de Odontologia. Gente, vocês sabem aí pela própria história da hipnose, né, quando eu falei de Dave Elman, que ele já tinha formado aí centenas de dentistas e médicos lá na época dele, né, em 1900 e bolinha. Então, desde antigamente, os Estados Unidos já era um país que tinha a hipnose clínica como algo assim totalmente científico, algo que era para ser levado a sério mesmo. Mas aqui no Brasil, só em 1993 é que eles foram pegar isso daí para estudar e viram realmente que os efeitos da anestesia, por exemplo, né, hipnótica na odontologia, a recuperação dos pontos, né, para pessoa que fazia um implante, alguma cirurgia maior, a diminuição do medo, da ansiedade, a diminuição de bruxismo e tudo mais, foi estudada pelos profissionais de odontologia, né, que fazem parte aí do Conselho Federal de Odontologia, e eles viram que era uma coisa que não tinha como escapar, que tinha que colocar mesmo no conselho, porque era algo que ajudaria muito na prática odontológica. E então em 1993 eles colocaram a resolução ali, que como eu falei, tá aqui no link abaixo se você quiser ler. Eu só vou ler a ata principal aqui para vocês, tá? Na seção 4 do artigo 19, abre aspas, a hipnose é uma prática dotada de métodos e técnicas que propiciam aumento da eficácia terapêutica em todas as especialidades da odontologia. Não necessita recursos adicionais como medicamentos ou instrumentos e pode ser empregada em ambiente clínico, fecha aspas. Então ela tem um benefício aí muito grande, não necessita de nenhum material específico, nenhuma instrumentação e pode ser usada aí pelos profissionais de odontologia. Logicamente tem mais alguns adendos aqui que você vai precisar olhar no documento para ver, tá? Mas como eu falei, tá aqui embaixo, é só você clicar para você ler. Bom, se a anestesia serve para a odontologia, então por que não para medicina, para procedimentos maiores? Visto que a odontologia já tinha empregado aí a anestesia com hipnose, tido muito sucesso, e então eles foram aí fazer alguns experimentos, alguns testes e viram que realmente a hipnose tinha tanta eficácia em procedimentos maiores quanto também tinham na parte odontológica, em procedimentos menores, né, com anestesias locais. E então em 1999 o Conselho de Medicina regulamentou também a hipnose para os médicos. E eu vou ler aqui a resolução para vocês. O parecer número 42/1999, porque foi a data, né, que foi regulamentado, sobre a regulamentação da hipnose em medicina, determina que, abre aspas, a hipnose é reconhecida como valiosa prática médica, subsidiária de diagnóstico ou tratamento, devendo ser exercida por profissionais devidamente qualificados e sobre rigorosos critérios éticos. Ou seja, se você é médico, você tem que abrir ali a resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a hipnose e ler quais são os parâmetros ali, o que você tem que seguir, o que você pode, o que você não pode. Depois vamos para o Conselho Federal de Psicologia, que era tecnicamente para ser o primeiro a regulamentar a hipnose no Brasil, afinal é o que mais tem vínculo direto com ela. Mas a gente sabe aí que alguns psicólogos têm muito receio com a hipnose, porque ainda acham que a hipnose é no tempo de Freud, que era sugestão direta, né? A partir de agora você tá curado, a partir de agora você enxerga, a partir de agora você não tem depressão. E a gente sabe, né, quem estuda a hipnose, que não é assim há muito tempo, que a hipnose e a hipnoterapia não é assim que trabalha, mas por esse certo receio talvez tenha demorado para o Conselho de Psicologia regulamentar a hipnose. E então em 2001, vendo que a odontologia e a medicina tinham se rendido ao potencial médico e clínico da hipnose, o Conselho Federal de Psicologia também regulamentou e inclusive citou isso na sua resolução. Então eu vou ler aqui para vocês, ó, na resolução número 013/00, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, aprova a hipnose como recurso auxiliar para o psicólogo, tendo em vista o valor histórico da utilização da hipnose como técnica de recurso auxiliar no trabalho do psicólogo e considerando que a hipnose é reconhecida na área da saúde como recurso técnico capaz de contribuir nas resoluções de problemas físicos e psicológicos. Ou seja, eles citam aí indiretamente a odontologia e a medicina que já tinham comprovado a eficácia na hipnose no tratamento médico.
Então ficou assim, né? Em 2001, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou a hipnose, porém, eu não vou citar todos os adendos aqui, mas se você é psicólogo, você tem que saber disso já primariamente. O Conselho Federal de Psicologia, ele não aceita que o psicólogo faça hipnose de entretenimento. Na verdade, assim, ele não pode se nomear como psicólogo e fazer uma hipnose de palco. Por exemplo, se eu sou psicólogo, eu não sou, tá? Mas imagine que eu sou psicólogo e eu chego lá no teatro e falo assim, ó, meu nome é Emerson Henrique, eu sou psicólogo, carteirinha, número tal, e eu vou fazer aqui uma hipnose de palco com vocês e eu começo o procedimento. Isso eu não posso fazer, eu não posso usar o nome da psicologia para ligar com hipnose de palco. Mas assim, acredito eu que pelas brechas ali da resolução, se você não dizer que você é psicólogo, se você não usar a da psicologia junto com a parte de entretenimento na hipnose, você poderia fazer então tranquilamente. Como eu falei, se quiser olhar a resolução, tá aqui no link abaixo. Depois vamos para o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então vou ler a resolução aqui do Conselho de Fisioterapia para vocês. De acordo com a resolução número 380/2010, o Conselho Federal de Fisioterapia determina abre aspas, autorizar a prática pelo fisioterapeuta nos atos complementares ao seu exercício profissional regulamentado nos termos desta resolução e na portaria MS, Ministério da Saúde, número 971/2006, onde há uma lista de atividades credenciadas a qual hipnose é citada nela, né? Na verdade, isso aqui não é exatamente o que está a resolução, tá? Porque eles não têm uma resolução específica para hipnose. Eles têm uma lista de práticas que entram na regulamentação ali e daí a hipnose está citada entre elas. Então eu fiz aqui uma mescla para pegar a menção de hipnose e a menção onde ela entra como uma das técnicas. E antes da gente ir pro nosso último conselho que regulamenta a hipnose, eu vou falar a palavra-chave, que é enigma. E também não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Tem um ícone aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem um ícone aqui. É só você clicar nele e se inscrever. Bom, e por último aqui, gente, vamos falar do Conselho de Enfermagem, que em 2018, assim como o de Fisioterapia, colocou, na verdade, como uma prática integrativa ali do profissional enfermeiro e não tão focado, tão específico quanto o Conselho de Odontologia, Medicina e Psicologia colocaram. Vou ler aqui para vocês, ó. No anexo da resolução da COFEN número 0581/2018, abre aspas, especialidades de enfermeiro por área de abrangência, fecha aspas. Na área 1 da saúde coletiva da criança e do adolescente, saúde do adulto, abre parênteses, saúde do homem e saúde da mulher, saúde do idoso, urgências e emergências. Na letra I, ali você vê a hipnose. Então a hipnose entra nesse ramo aqui da enfermagem, tá? Obviamente não é só essa técnica que ele possa se especializar, mas ela está aqui na lista para quem quer focar nessa área aqui. Então, resumindo nosso vídeo aqui, a hipnose é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia desde 1993, Medicina desde 1999, Psicologia desde 2001, Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 2010 e Enfermagem desde 2018. Não existe um órgão que regulamenta a hipnose no geral no Brasil, então todo mundo pode aplicar hipnose assim como bem entender. É lógico que você não está isento de responder perante a lei caso você machuque alguém ou faça alguma coisa de errada com uma pessoa enquanto utiliza a hipnose. Então, cuidado com o que você vai fazer, siga minhas dicas, as minhas orientações ali do começo do vídeo. Lembre-se que a hipnose não é terapia, eu falei disso no último vídeo do canal que tá aqui se você não viu ainda. Espero que você tenha gostado desse vídeo, te vejo na próxima aula do nosso canal aqui e até mais!